Foi dia em que a brincadeira de terror do Charlie foi longe demais lá na escola. Há uns anos atrás, surgiu uma espécie de brincadeira, desafio, na internet. Era chamado de Charlie. Quem queria participar ficava em volta dessa folha, escrito sim e não, com as canetas uma em cima da outra, e fazia uma pergunta assim: Charlie, você está aí? E se respondesse que sim, o pessoal continuava fazendo mais perguntas e a caneta ia virando e respondendo. Pelo menos, essa era a ideia. Essa brincadeira se popularizou muito rápido, principalmente aqui no Brasil. Inclusive, na escola em que eu estudava. E nessa época, se eu não me engano, eu tava no 6º ano. E aí, geralmente, na hora do intervalo, o pessoal se juntava em grupinhos e ficava lá brincando de Charlie. Eu não sei se era o vento da sala ou alguém que assoprava ali sem ninguém ver. Mas, quando o pessoal perguntava as coisas pro Charlie, realmente a caneta ficava virando de um lado pro outro. E aí, a gente vendo que tava dando certo, todo mundo ficava: olha, meu Deus, mexeu mesmo, o espírito do Charlie tá aqui. Juro, gente, contando assim, parece até que era uma palhaçada. E até que era mesmo. Até o dia em que alguns alunos do 9º ano decidiram que eles iam jogar sério. Foi aí que, na hora do recreio, na última sala do corredor lá da escola, se juntou um pessoal só pra todo mundo fazer o desafio junto. Deviam ser mais ou menos uns 15 alunos. A maioria do 9º ano. Tinham poucos ali que eram do 8º. E eu, que era do 6º ano, fui de penetra. Me misturei ali no meio da galera, fiquei quietinho pra ver o que ia acontecer. Porque desde cedo eu sempre fui muito curioso. E fofoqueiro também. E enxerido. Aí chegando lá, o pessoal começou a fechar todas as janelas, fecharam a porta da sala, e aí começaram as perguntas. Todo mundo ali concentrado, olhando pra ver o que ia acontecer e se ia acontecer alguma coisa. E umas 4 pessoas perguntaram: Charlie, você está aí? E nada da caneta se mexia. Aí, um menino pegou e falou assim: ai, gente, falei, é mentira, nem se mexe. Era o vento ou o pessoal que assoprava. Isso não existe não, é de verdade. Mas aí, a Clara, uma das meninas que tava ali na roda jogando, e eu conhecia ela porque ela ia na mesma igreja que eu, falou assim: Charlie, você está aqui? E demorou, mas mexeu. Girou e apontou pro sim. Aí o pessoal foi à loucura. E o jogo continuou. Umas horas a caneta se mexia, outras não. Mas uma das meninas que estava jogando, que devia ser meio doida da cabeça, pediu pra Clara perguntar se o Charlie podia se manifestar, dar algum sinal de que ele estava ali. E a Clara, mesmo não querendo perguntar isso, pela pressão que todo mundo fez, ela perguntou. A caneta chegou a dar uma tremidinha, parecia que ela ia se mexer, mas no final de tudo, ela não se mexeu. E a partir daí, independente da pergunta que a Clara ou qualquer outra pessoa fizesse, a caneta parou de se mexer mesmo. Mas eu, mesmo de longe, observei a Clara e ela estava um pouco estranha. O olhar, o rosto dela tinha mudado. Eu vi que ela estava olhando lá pro fundo da sala, onde tinha um armário de ferro grandão que os professores utilizavam para guardar os livros. E uma das portas dele não estava fechada direito, ela estava um pouco aberta. E não foi só eu que percebi que a Clara estava olhando fixamente para a porta do armário. E começaram a perguntar para ela se ela estava bem, o que ela estava vendo, o que estava acontecendo. E ela não falava nada. E para piorar, ela começou a chorar. Eu comecei a sentir uma sensação ruim, pesada, sabe? E de repente, ainda chorando, a Clara fala assim: ai, gente, eu não queria ter brincado disso. Eu acho que o Charlie tá aqui. Pra que ela foi falar isso? Todo mundo, levantou rápido dos seus lugares, começou a correr em direção à porta. Todo mundo foi ficando desesperado, todo mundo cagado de medo. Algumas meninas começaram a gritar. Virou uma bagunça. Até que o inspetor chegou, deu um esculacho em todo mundo. E daí pra frente, foi só pra trás. Os pais da Clara tiveram que ir lá na escola buscar ela. E pelo que eu me lembro, ela ficou mais ou menos uma semana e meia sem pisar no colégio. A fofoca do que tinha acontecido naquela sala por causa do jogo Charlie chegou no ouvido de todo mundo. Inclusive no dos pais e responsáveis de alguns alunos. Aí a escola recebeu algumas reclamações, proibiu todos os alunos de ficar nas salas de aulas durante o intervalo e também proibiu que qualquer pessoa jogasse Charlie dentro da propriedade escolar. E o mais doido disso tudo é que em vários outros colégios também estavam tendo reclamações com esse jogo. Se eu não me engano, em alguns casos, saíram até no jornal. Pra mim, isso tudo foi uma doideira. Tem gente que acredita nesse jogo, tem gente que não acredita, tem gente que nem conhece. Eu só sei que depois daquele dia, eu prefiro ficar na minha mesmo. Deixa o Charlie pra lá, seja lá onde ele estiver. Até porque, se eu fosse você, eu não mexeria com essas coisas não. Quando a Clara apareceu de novo na escola, ela contou pro pessoal que quando ela pediu pro Charlie se manifestar e dar algum sinal, ela conseguiu ver o rosto dele dentro do armário. E falou que pela cara dele, ela sentia que ele era ruim. Se ela tava só querendo botar medo na gente e aquilo tudo foi só fingimento, eu já não sei. Afinal, eu era muito novo. Mas que é bem estranho é. Até arrepiei.